Olá, irmãos, graça e paz. Queridos, ainda nessa série Sermão da Montanha, algumas versões ela continua a série até o capítulo 7 e no versículo 29. E aqui nós vamos ver mais um dos ensinamentos de Jesus. Amém? Aqui nós vamos aprender com Jesus. Porque Jesus, ele gastou tempo para nos ensinar. Ele investiu para nos ensinar. Ele investiu seu tempo. Ele investiu sua dedicação, seu amor. Aleluia. E no capítulo 5 e no versículo 13, amém? Do Evangelho de Mateus, Jesus ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Nos submetemos a ti e a tua palavra. E queremos aprender de ti. Em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos, quantos ensinamentos do Senhor Jesus. E Ele quer que nós aprendamos cada um desses ensinamentos. E que nós vivemos, colocamos em prática todos esses ensinamentos. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo, né? E o sal da terra. E aqui ele diz no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: vocês são o sal da terra. Ele afirmou. Ele não disse você será, mas ele disse você já é o sal da terra. Você é o sal da terra. E ele adverte: ora, se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Então, o que nós aprendemos aqui? É que Jesus ele já classifica nós como sal. Ele já nos compara como um sal. E ele diz: olhe, você é um sal, mas você não pode ser um sal insípido. Você não pode ser um sal sem sabor. Você não pode ser um crente sem sabor. Sem sabor da palavra, sem sabor de Jesus, sem sabor de testemunho, de caráter, sem sabor de amor, sem sabor de humildade, sem sabor de mansidão, sem sabor, aleluia, de pacificador. Enfim, sem sabor de cristão. Ele disse: você é o sal. Ele já te disse: você é. Você não será, você já é. Mas você precisa ter sabor. As pessoas precisam relacionar com você, tocar em você, conviver com você e perceber, aleluia, um diferencial. Perceber esse sabor. Perceber que você tem algo diferenciado. Perceber que você tem o sabor da palavra, o sabor do Evangelho, aleluia, que você tem o cheiro de Cristo. É isso que nós precisamos, meus irmãos, exalar o cheiro de Cristo, exalar, aleluia. Precisamos ser aquele sal que tempera o mundo, que tempera, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Será que
aonde nós vivemos, aonde as pessoas circulam em volta de nós, elas percebem que somos diferentes, que temos um sabor diferente? Será que elas percebem, aleluia, que nós somos o sal? Aleluia, glória a Deus. Ou será que aonde nós passamos, aonde nós vivemos, será que as pessoas elas não percebem? Precisamos pensar nisso, meus irmãos. Porque tem ambientes que entramos e ali existe o sal naquele lugar. Sabe aquele sal na mesa que não é usado? E muitas vezes você entra naquele lugar, permanece naquele lugar, até trabalha naquele lugar, até viaja naquele veículo, até participa naquela igreja. Vê o sal, mas não percebe o sabor. Não percebe o sabor. Mas Jesus disse, olhe, se você for insípido, se você não tiver sabor, você vai ser lançado fora, você vai ser pisado pelos homens. Aleluia. Querido, temos que aprender do Senhor, temos que aprender essa palavra. Temos que ser sabor para esse mundo sem sal. Temos que ser sabor, aleluia, para muitas vidas que estão aí necessitando dessa palavra. Temos que testemunhar o Evangelho. Temos que ser diferencial. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser filho. E filho não é, aleluia, qualquer um. Filho é herdeiro. Filho já sabe quem é. Não precisa provar para ninguém. Aleluia. O filho já sabe que ele é herdeiro de tudo. Aleluia. E nós somos co-herdeiro de Cristo. E como sal da terra, nós precisamos, irmão, demonstrar esse sabor da palavra. Que as pessoas olhem para nós e vejam que realmente tem em nós o sabor da palavra. Amém? O sabor. Bendito seja o nome do Senhor. O sabor de Cristo, o gostinho de Cristo, o cheiro de Cristo. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Porque às vezes, Senhor, é muito difícil ser sal num mundo que é insípido, num mundo que é sem sabor, sem graça, num mundo que é sem paz. Mas precisamos ser tudo isso, Senhor, que o Senhor nos ensina aqui. Nos fortalece em nome de Jesus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.